Bom dia, meu primeirão. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera aqui. Essa câmera tá meio estranha, tá meio desfocada. Acho que ficou melhor agora. Bom dia, gente. Como vocês estão? Estão bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, mais uma aulinha hoje, tá? Hoje, filosofia. Hoje, por gentileza, abram o livro de vocês na página 133, capítulo 17 de filosofia, ok? Enquanto eu desconecto aqui o celular do computador, para não ficar essa zoadinha aqui atrapalhando o nosso debate hoje, ok? Deixa eu só tirar, pronto, saiu aqui, ok? Então a gente, página 133, capítulo 17 do livro de filosofia, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a condição social e privada do ser humano. Falando um pouco de política, né? A questão da política, o homem em si. Não essa política, né, que a gente confunde muitas vezes com a questão de hoje em dia da eleição, de votação e tudo que está pertinho aí, né, para os municípios do Brasil todo. Mas sim a política enquanto ser humano, enquanto homem, aquele que age politicamente, aquele que pensa politicamente, não é aquele que vive em sociedade politicamente, né? É aquela política do falar, do convencer, do dialogar, do conviver. E não é a política que a gente confunde hoje em dia aí, não é, com as eleições, com processos democráticos. Já dei isso aqui nesse conteúdo. Na página 133 ele diz o seguinte: o que a necessidade de viver entre os seus semelhantes diz sobre os seres humanos? Há de fato essa necessidade, independentemente dessa questão. Fato é que a vida humana é uma vida social, é um conviver com os outros. Uma vez dado esse fato, como as pessoas devem portar-se diante da convivência? Então, conviver, né, estar junto da sociedade é um fato inevitável. Nós somos seres, somos animais políticos que estamos constantemente junto ali com a sociedade. Nós precisamos da sociedade para viver, seja ela qual for, seja ela onde for, no tempo e no espaço. Mas nós somos seres que precisamos estar em sociedade, né? É como ele coloca: uma vez dado esse fato, como as pessoas, como o ser humano, tá, deve portar-se diante da convivência. Como é que deve se comportar diante da convivência em sociedade? Em que momento começa a esfera individual e se inicia a social e vice-versa? Em que momento eu começo a estar em sociedade? Em que momento eu preciso ser individual? Não é? Porque existe a diferença entre individualismo e individualidade, né? Existe uma grande diferença. Individualismo é você ser aquela pessoa que só pensa em você, individualista, tudo tal. Individualidade é você ser um membro em um conjunto. É você ser é você ser esse grafite em um estojo. É você ser humano, a pessoa, fulano, né, Gustavo, George, Natália, Maria Clara, Thaís, na sociedade, não é? Então existe essa diferença. Essas questões serão estudadas neste momento abaixo. Nesse momento. Abaixo você lê, não precisa ler, vamos pular para a página 134. Deixa eu só pular aqui um pouquinho para a luz, porque é muito escuro esse quartinho e a vista já não ajuda mais, mas tem meus amigos aqui bifocais. Vamos lá. A dimensão política e familiar do ser. Nenhuma vida humana, mesmo a de um eremita, está isenta da presença de outros seres humanos, seja de forma direta ou indireta. Ninguém está isento, ninguém está desvinculado totalmente da vida com outros seres humanos. Todo mundo precisa pertencer a alguma sociedade. As ações humanas têm um fundo em comum: o fato de que as pessoas vivem juntas. Isso quer dizer que as ações humanas só são realmente humanas porque têm como horizonte, meio e finalidade primária o mundo humano. Então as ações, o ser humano só existe, né? As ações humanas, elas só existem porque existe uma necessidade, né? Porque tem como horizonte, tem como objetivo, meio e finalidade primária o mundo humano.
Nós precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos namorar, precisamos conviver, precisamos de um do outro, precisamos ouvir música. Tudo isso faz parte do mundo ser humano, né? Conviver, a gente precisa viver. E para viver eu necessito do outro. Claro que uma atividade, né, como um trabalho, por exemplo, pode ser exercida na solidão, né? Eu tenho ações que são individuais, né? Eu estou aqui, um exemplo, nesse momento gravando aula e depende de mim, tá? Mas eu preciso de vocês para assistir, quer ver? Mas a finalidade seria sempre, direta ou indireta, o mundo humano. Eu estou aqui nesse exato momento gravando aula, né? E essa gravação depende de mim. Depende da minha ação. Mas o objetivo dessa gravação são vocês, o político, o todo, tá? Uma pessoa que estivesse completamente afastada de toda a presença humana, inclusive de sua mãe, ou inclusive de sua mãe. Não foi que eu vim mãe aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, voltando. Uma pessoa que estivesse completamente afastada de toda a presença humana, inclusive da sua, não seria, no entender de muitos, considerada um ser humano em plenitude. O que essas considerações iniciais implicam? Ora, elas já dizem que a presença de outros seres humanos é uma das condições que tornam plenamente humanas as pessoas. A presença de outro ser humano é o que nos torna humanos. O contato com outro ser humano é o que nos torna humanos. Em relação a isso, Aristóteles ele escreveu que um homem que está completamente desassociado de outros ou é um animal ou é um deus. O homem que está desassociado do outro ou é um animal ou é um deus, porque o homem necessita de outro homem, né, da convivência. Essa daí, em A Condição Humana, disserta sobre os conceitos de público e privado e de esfera familiar, social e política. Segundo a filosofia, uma ação humana propriamente dita pede obrigatoriamente a presença de outros. Logo, toda ação propriamente humana já é em si uma ação social. Então, segundo a filosofia, né, uma ação humana, ela propriamente dita, né, ela tem por obrigação, ela pede obrigatoriamente, né, a presença de outro. Então, qualquer ação humana que eu vá fazer, que eu vá realizar, ela pede a presença de outro. Essa aula que eu estou gravando, ela é para vocês. Então, é por vocês que eu estou gravando. Então, cada ação, ela precisa de um fim, né, que vá resultar em outro ser humano. Aristóteles, por sua vez, diz, como você já viu, que o ser humano é um animal político. Aí é onde entra a questão da política que nós vimos, né? Do público, privado, político e tal. O homem é um animal político, segundo Aristóteles. Tá? Atualmente, o emprego da palavra política faz lembrar, em geral, políticos, partidos, eleições, como eu acabei de citar para vocês, né? Então, geralmente, quando a gente fala política, principalmente hoje em dia, né, no nosso cenário atual, onde estamos às vésperas de eleições municipais em todo o Brasil, quando se fala política, a gente já visa logo, já liga logo a questão do político, do candidato, das eleições, de votar, tudo e tal. Mas, para os gregos antigos, no entanto, e Aristóteles em particular, a política tem um sentido muito mais profundo, uma vez que envolve a parte considerada mais excelente da vida humana. Ismael, vê, eu não estou conseguindo ligar aí a política com o que tu vem falando até agora, né? Com o que tu vem falando até agora sobre a relação do ser humano em si. Porque, segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Ele precisa do outro. Né? Então, política, hoje em dia, nesse momento, a gente leva para essa questão da eleição. E não é. Né? Mas no caso de Aristóteles, ele está falando da relação, né? Eu estar aqui conversando com vocês, debatendo, é política, é uma relação, né? É política, eu estou passando informações, vocês estão ouvindo, aceitando essas informações
a gente pode debater, a gente pode buscar outras. Então, política é a relação do homem, do ser ali. Então, Aristóteles diz que o homem é um animal político, é um ser político, porque ele está sempre em relação, em constante relação com o outro. Quando não está, ou é animal ou é um deus. Ok? Aí ele continua. Cadê? Mas os gregos viam uma diferença entre a ação na esfera política e a ação na esfera privada, isto é, na esfera da família. Assim, a capacidade humana de organização política difere da associação natural da família. A cidade-estado, a polis, revela que o homem tem estas duas esferas da ação. Vamos ver o que é que ele quis dizer com esses dois exemplos. Primeiro, aquilo que lhe é próprio, ou seja, sua atividade por excelência, que é a política. E 2, aquilo que é comum a todos, ou seja, faz parte do âmbito familiar. Mas explica isso melhor para a gente compreender. Vamos lá, recapitulando. Os gregos viam uma diferença entre a ação na esfera pública e a ação na esfera privada. Isto é, na esfera da família, não é? Que é a esfera privada, que está direcionada, não é, ao ser. Aí ele coloca, a cidade-estado, né, a polis, revela que o homem tem estas duas esferas. Aquilo que lhe é próprio, ou seja, sua atividade por excelência, que é a política, aquilo que é seu, aquilo que já nasce com a gente, não é? Aquela ação que já nasce com a gente, aquela atitude que já nasce com a gente de se comunicar, não é? De falar, de ouvir, de debater, e aquilo que é comum a todos, ou seja, que faz parte do âmbito familiar, aquilo que é comum, aquilo que é de todos, aquilo que é social, compreende? Então eu tenho minhas particularidades, que é o que é o político que ele coloca, né, segundo os gregos, que é a arte do falar, do debater, do ouvir, e também coloca aquilo que é como um todo, na arte familiar, no conceito familiar, não é? Ok? Aí ele coloca, qual a diferença entre os dois tipos de atividades? Aristóteles explica aqui, os seres humanos vivem em família porque são compelidos à satisfação das necessidades básicas. A comunidade natural do lar provê essas necessidades, suprir o alimento, garantir a sobrevivência da espécie e etc. Então essa é a questão familiar, que é a questão mais particular, que é a questão mais de um grupo fechado, um grupo mais resumido, né? Como ele coloca. Os humanos vivem em família porque são compelidos à satisfação das necessidades básicas, né? Gente, percebam, quando ele coloca família, não é só essa questão pai, mãe, é o grupo, tá? Por isso que a gente está estranhando aqui esse conceito. Por quê? Para ele, essa questão de família que ele está colocando é o grupo, é a comunidade, não é aquela família dentro da casa da gente, né? Então a gente vive em família, em grupo, em comunidade, porque tem as necessidades. Já a ação em esfera pública é aquela atividade que se utiliza da ação e do discurso e que tem por finalidade a justiça. Discursar é considerado pelos gregos antigos a melhor das capacidades humanas. Então, a ação pública é a minha ação na sociedade, né? É a minha ação no meio. Então, quando eu vou discursar, quando eu vou debater, quando eu vou dar aula, é minha ação pública, é minha ação política. E essa visão, né? Essa visão da questão do grupo, né? É a questão em que não é mais só eu em si, é a questão da participação no todo, como um todo, ok? Aí continua. As ações políticas estão fora da esfera da violência, porque são realizadas por meio das palavras, da argumentação e da persuasão. Isso que eu venho dizendo, ó, presta atenção. As ações políticas, né, que estão conosco, que já está em cada um de nós, né, estão fora da esfera da violência, porque são realizadas por meio da palavra, da argumentação, da persuasão. Ou seja, ser político significa tudo
Meu Deus. Ser político. Ser político significa tudo decidir e resolver por meio da palavra e não por meio da força. Me achei. Porque essa palavra é cinza, né? Aí dá ruim aqui para mim. Deixa eu levantar aqui para ficar melhor. Aí. Vamos lá. Continuando. Ou seja, ser político significa tudo decidir e resolver por meio das palavras e não por meio da força. Obrigar alguém a fazer algo seria, nesse contexto, um modo pré-político ou antipolítico de agir. Não é? Então não é usar a força bruta, não é usar a violência, e sim usar a palavra, o dom em si da palavra. Né? Quem vivesse fora da cidade estaria então destruído, não exatamente da capacidade de falar, mas da capacidade de produzir um discurso que tivesse sentido, ou seja, importância. Ou seja, a política em si, né, quando você utiliza da política, você não pode usar a violência, você tem que usar o consenso, né? Você precisa ouvir todos, porque é como ele coloca, falar, discursar, né? É você conquistar as pessoas através do falar, do debater, e não do usar a força bruta, né? Então, atos políticos, como ele coloca aqui, é o ato natural que a gente faz no dia a dia. Quando vocês querem convencer os pais de vocês a alguma coisa, vocês vão tentar persuadir eles, vocês vão utilizar, não é? Vão utilizar de ferramentas, de falas, né? Para tentar conseguir aquilo que vocês querem. Então isso também é um ato político, né? Isso é visto como um ato político. Como ele coloca aqui, argumentação. A argumentação é um ato político. Então ele deixa claro que deve-se tirar a violência, deve-se tirar a exigência, aquela coisa mais rígida, e atos políticos devem ser considerados atos de persuasão, de argumentação por meio das palavras, ok? Que é o que nós fazemos, né, diariamente. A gente debate um conteúdo, a gente debate sobre teorias, a gente conversa, não é? Continuando. E qual a relação entre a ação privada no espaço familiar e a ação da esfera pública? Basicamente, é a seguinte. Uma vez garantida a satisfação das necessidades, o que se dá na família, o homem está livre para fazer política. Repetindo, é a seguinte. Uma vez garantida a satisfação das necessidades, o que se dá na família, o homem está livre para fazer política. Portanto, é na cidade a verdadeira esfera de liberdade. A atividade política reflete a vitória do ser humano sobre a necessidade. Era a atividade da família que libertava o homem para a vida política. Então, quando, digamos assim, vamos dar um exemplo. Quando ele é uma pessoa bem-sucedida, quando ele é uma pessoa bem vista no grupo, né? Ele é uma pessoa que está pronta para a vida política. Quando ele é um ser dotado de virtudes, quando ele é um ser dotado de inteligência, que a família, que o grupo, que a sociedade, que a comunidade apoia isso, diz que realmente é, ele é um ser que está pronto para a política. Então, por isso que essa relação, né, de grupo, da família, ou quando eu falo família, lembre-se, é o grupo. É a sociedade, não a família, pai, mãe, tio, avô. Né? Então, quando essa pessoa ela está apta, ela está pronta dentro de um grupo, quando ela tem as virtudes que o grupo considera, fulano de tal é uma pessoa totalmente íntegra, sabe argumentar, sabe convencer, é inteligente, tem total capacidade. Então, quando ele é visto dessa forma dentro do grupo, ele está pronto para a vida política. Ele está pronto para ir, né? Gustavo é um cara muito educado, tem argumentação, sabe falar, sabe debater, inteligente, ele está pronto para a vida política. Entendam, eu não quis dizer que fulano de tal está pronto para se candidatar a algum cargo. Não é isso. Gustavo é um cara inteligente, isso aqui, está pronto para ser um candidato. Não é isso. Gustavo, tem meu voto já, viu? Tem meu voto. Você já ganhou meu voto, tem meu voto. Não é isso, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que Gustavo, quando ele está pronto, quando ele é inteligente, sabe falar, argumentar e tudo, ele está pronto para viver em sociedade, para viver politicamente.
né? Para ir para a escola, para debater com o professor, perguntar, argumentar, para chegar para amigos, debater, conversar, argumentar, né? Para chegar em uma roda de conversa com amigos e usar da sua educação, usar da sua inteligência, usar de seus argumentos. Então, quando o ser humano é bem visto no grupo, ele está pronto para a vida política. Não se candidatar a nenhum cargo, tá? Mas eu estou falando da vida política do ser humano, aquela que Aristóteles diz, que o homem é um animal político. Ok? Deu para compreender, gente? Ok? Tudo certinho? Vamos que vamos. Página 135. Vamos lá. A transformação de percepção das esferas públicas e privadas na modernidade. A distinção entre esfera da vida privada e da vida pública pode ser entendida como distinção entre a vida familiar e a vida social. Isso implica compreender quais atividades pertencem ao mundo comum e quais dizem respeito à manutenção da vida. Quando é que o ser humano ele tem uma vida política e uma vida privada? Quando é que eu posso ser Smalley aqui na minha casa, no meu ambiente, tudo? E quando é que Smalley tem que ser o Smalley professor? Não é? Que precisa ter uma postura, precisa ter um conceito, uma educação, precisa saber da aula e tal. Então, quando é que isso acontece? Quando é que eu posso ser Smalley, aqui dentro de casa, o dono de casa, tudo tal, normal, minha vida privada, e quando é que eu posso ter essa vida pública, essa vida política? Porque você ser professor, você também está sendo ali, você tem uma vida política, uma vida pública, né? Os gregos antigos viam essa distinção com clareza. Na modernidade, contudo, esses dois campos começam a se confundir. O corpo político às vezes apresenta traços como de família, e às vezes também o Estado interfere em assuntos familiares. Então, antes isso era muito distinto. Hoje em dia começa a ter mais aquela mistura, né? O Smalley, que ele tem a personalidade dele de casa, às vezes ele vai e leva, né, para a vida pública e vice-versa. E o público às vezes também vem para cá. Então, muitas vezes aquele traço meu que é da família, que é meu, que é de Smalley, se confunde com o Smalley professor e vice-versa. O termo moderno economia política seria, na visão dos gregos, uma contradição. Para eles, a economia seria a dimensão que cuida da manutenção da vida, entretanto, estando, portanto, a cargo da família. Então, a economia seria uma coisa. E a política seria o cuidar dos interesses da polis, né? Então, tá totalmente... Economia seria do lado financeiro. E política... Então hoje já mistura, né? Economia política. A gente já tem esse conceito, essa ciência de se estudar, né? Economia política. Na Grécia, o que impediu a política de invadir a esfera privada, considerando os limites da propriedade de cada um, algo inviolável, não foi uma espécie de respeito à propriedade privada. Foi, na verdade, a convicção de que, sem ser dono de sua casa, o homem não teria condições de participar da política. Na modernidade, uma das variáveis que provocou uma mudança radical entre a percepção da esfera pública e da privada foi o crescimento da população, para o qual contribuiu o desenvolvimento industrial. Quanto maior a população, maior a chance de aspectos sociais e não políticos formarem a esfera pública. Então, quanto maior a população, maior tem esse choque, né? Essa visão única de uma esfera pública e uma esfera política. Quanto maior a população, né, maior são os pensamentos, maior é a cultura, maior a gente tem uma diversidade, né, quando a população é maior. Então fica mais complicado você ter essa divisão da vida pública e da vida política, não é? Aí coloca. No caso dos gregos, havia a consciência de que a atividade política, com ênfase na ação do discurso, só era possível se o número de cidadãos permanecesse restrito. Isso porque grandes multidões eram identificadas com uma tendência ao despotismo, à medida que desejassem que alguém as guiasse
sem que fosse necessário a elas participar da vida política. Segundo os gregos antigos, né, quanto maior fosse a população, maior seria de se ter um controle, de se ter uma política. Por quê? Porque se a população é muito grande, começa uma pluralidade, né, uma diversidade de ideias, de teorias e tal. E fica complicado você chegar a um consenso. Então, onde ele vem que viria o despotismo, ou seja, a um governante. Tem que ter um governante. E a população ser mais restrita, mais limitada, segundo os gregos, seria melhor, porque chegaria a um consenso mais rápido. São poucas opiniões, ninguém se divide muito, né? Geralmente as pessoas iriam concordar mais mais rápido com algumas opiniões, não ia ter muito debate e a coisa ia se resolver mais rápido. Então, quanto maior a população, mais distante um pouco fica-se dessa questão política. Seria obrigatório que viesse um déspota, ou seja, um governante e, opa, sou eu aqui, governo tudo, pronto, acabou. Mas se fosse mais restrita, chegava-se até mesmo a um consenso. Quanto maiores as massas, mais difícil seria a participação direta, como eu acabei de falar, né? Autônoma e consciente da vida política na esfera pública. Dito em outras palavras, quanto maiores fossem as massas, menor tenderia a ser a participação política e menor também seria a percepção do que é comum. Por quê? Porque quanto mais gente, são mais ideias, mais teorias, mais necessidades, e é como ele diz, menor tenderia a ser a participação política. Porque é muita gente para ouvir, é muito debate e tal, né? Nós aqui mesmo, no primeiro ano, nós somos uma turma pequena. Rapidinho a gente chega a um consenso, né? Rapidinho a gente pode chegar, gente, vamos tomar aqui uma decisão sobre alguma coisa. Rapidinho, a gente chega em um consenso. Mas se fosse uma turma maior, digamos com 30, 40 alunos, a gente ia demorar mais um pouco a chegar ao consenso. Então a gente iria se afastar mais um pouco da política. O normal seria, gente, é isso, a decisão é essa, pronto, acabou. Então a gente se afastou da política, a gente se afastou do debate, da argumentação. Eu praticamente usei da violência. Não, a decisão é essa, pronto, acabou. Né? Então, como somos uma turma menor, podemos rapidamente aqui chegar em um consenso. Né? A política, na modernidade, começa a tratar de questões que eram próprias da esfera familiar, ou seja, da satisfação das necessidades, do trabalho, da economia. Em outras palavras, na modernidade, atividades domésticas e a economia doméstica passaram a estar inseridas na esfera pública. Então, aquilo que era uma questão familiar, uma questão mais interna, devido à modernidade, passou a ser uma questão pública, uma questão política, de debate. Né? Vamos dar um exemplo. Aguinha, tintim, saúde. Vamos dar um exemplo. Eu contrato uma pessoa para limpar a minha casa. Eu chamo uma pessoa para limpar a minha casa. É uma questão mais familiar. Não é uma questão mais interna minha. Só que hoje em dia, devido à economia política, isso já virou uma coisa mais pública, mais política. Você tem que contratar, pagar carteira, não sei o que, vai que sofre alguma violência, aí vai para a mídia e tal. Então se torna algo mais público, algo mais político, mais de debate. Não é? Relacionamentos, né? Tem um casal ali que brigou, tal, tudo, separou, né? Nem Gustavo Lima separou da esposa dele. Já virou algo público. Era algo doméstico, algo deles, algo pessoal, familiar. Já tomou total, discussão geral, e começou um negócio aí que os homens não prestavam mais, né? Que era um casal lindo, não sei o que. Então já virou público. Virou algo político. Não, eu não concordo não. Eu concordo que os homens prestam sim, tudo tal. Não, mas a fidelidade é uma coisa. Não, mas o casamento é assim mesmo. Ou seja, já virou algo público. Já virou algo